Olá pessoas, aqui é Mariana e eu tô mais uma vez aqui para falar sobre livros que eu li e o que eu pensei, enfim, talvez trazer uma nova indicação de livros para vocês. Dessa vez eu resolvi mudar um pouco o formato porque a verdade é que quando eu consumo vídeos sobre livros no YouTube, geralmente eu costumo ver vídeos em que as pessoas trazem nesse formato os livros que elas leram ao longo do mês e não resenhas individuais sobre livros. Então eu decidi fazer a mesma coisa pra mim, porque eu acho que eu me sinto mais confortável trazendo essas informações curtas sobre livros, essas opiniões curtas sobre livros, e acho que faz sentido que eu produza o mesmo conteúdo que eu gosto de consumir, né? E aí eu vim gravar hoje sobre os livros que eu li em março e em abril de 2025, e é isso, vamos aos livros. No mês de março eu li 8 livros. O primeiro deles foi The Nickel Boys, de Colson Whitehead. Vou colocar a capa aqui. Eu não tenho ele aqui porque eu li ele no Kindle. Em português ele foi traduzido como Reformatório Níquel, que é a capa que eu vou colocar aqui. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Ele é um livro de ficção histórica, baseado em fatos reais. Reformatório Níquel segue a história de 2 garotos nos Estados Unidos na década de 60, e os dois são enviados para esse reformatório. A gente segue principalmente o personagem principal, seguindo a vida dele, passado, presente e futuro. O presente sendo a época em que ele está nesse reformatório. E a gente tem um garoto negro nos Estados Unidos numa época de segregação, de ainda mais segregação institucionalizada, e que por um acidente, por um acaso, acaba sendo enviado a esse reformatório. Ele era uma pessoa super ambiciosa, que se esforçava muito no colégio, que já estava encaminhado para ir para a faculdade, mas por causa de uma série de eventos acaba sendo enviado para esse reformatório. E quando ele chega lá, ele se depara com uma realidade que ele nem imaginava que existia. E a gente vai acompanhando junto do personagem principal a descoberta de como eram os abusos que aconteciam nesse reformatório. Como esses garotos eram usados desde mão de obra de graça, né, até como eles eram estuprados ou, enfim, violentados de várias formas, como eles não tinham a menor perspectiva de sair dali preparados para conviver em sociedade ou para o mercado de trabalho e tudo mais. Não deixa de ser uma crítica ao sistema carcerário em geral, mas por ser baseado em fatos reais, a gente acaba descobrindo informações muito cruéis e terríveis sobre o passado dos Estados Unidos. E principalmente por se tratar de um reformatório e não de uma prisão para adultos, esses fatos são ainda mais chocantes, porque você vê jovens sendo colocados nessa situação. É um livro muito bem escrito. Uma coisa muito bonita do livro é que a forma de escrever de Colson Whitehead faz com que o foco nunca seja a violência em si. Então o livro não é apelativo, apesar das coisas terríveis que ele descreve. O foco está sempre nas crianças, nos jovens e nas pessoas que foram destruídas por esse sistema, que foram afetadas por esse sistema. Então, quem brilha não é a violência, quem brilha não é o sistema, quem brilha são as vítimas do sistema. É um livro muito bonito mesmo. Infelizmente, ele peca, na minha opinião, no final. Eu acho que a gente vê o impacto na vida do personagem principal, mas a gente não tem um aprofundamento sobre esse impacto psicológico, sabe? A gente só tem flashes, assim, do que acontece. Então foi isso que fez com que o livro não fosse 5 estrelas pra mim e só 4. Eu fiquei desejando esse algo mais. Mas é um livro realmente muito bem escrito e belíssimo. Em seguida eu li Blood Over Bright Haven, de Embel Wang, que ainda não tem tradução para português. É um livro de fantasia. Ele é um livro único, certo? É uma história única que se passa num mundo em que magia meio que se mistura com ciência. E a nossa personagem principal, eu dei 5 estrelas, pessoal. A nossa personagem principal é a primeira mulher a ser aceita nessa, meio que na universidade, uma instituição de pesquisa, sabe? Que estuda a magia e usa a magia para fazer meio que melhoras na sociedade. E ela vai participar desse programa para desenvolver novas formas de energia, já que eles estão pretendendo expandir a sociedade em que ela mora.
E aí, mesmo tendo sido aceita nessa instituição, ela sofre o preconceito dos colegas e eles meio que numa piada colocam o faxineiro do prédio para trabalhar com ela como assistente dela, como se eles menosprezassem o potencial de ambos, tanto do faxineiro quanto da personagem principal. E acaba que eles formam uma aliança improvável. Esse faxineiro tem um passado que as outras pessoas não esperavam que ele tivesse. E basicamente o cerne da história está no fato de que a nossa personagem principal acaba descobrindo, ao longo de sua pesquisa, uma verdade terrível. E é aí que começa Blood Over Brighthaven. Ela tem que lidar com essa verdade terrível e ela tem que decidir o que ela vai fazer. Se ela vai priorizar a ambição dela de continuar com essa carreira ou se ela vai tomar a decisão moral e enfrentar essa verdade terrível que ela descobriu. Olá, aqui é Mariana do Futuro, editando esse vídeo e descobrindo que eu deixei de gravar por alguma razão. Acho que eu apertei o botão e não percebi que não estava gravando, não sei. Mas tinha uma observação que eu queria fazer e que eu acho que é muito relevante. Se você leu Babel, de R.F. Kuang, Blood Over Brighthaven faz o mesmo comentário sobre imperialismo e capitalismo e os avanços da nossa sociedade às custas de outras sociedades. E é muito, muito, muito indicado se você leu Babel, de R.F. Kuang, e gostou. O próximo livro que eu li em maio também foi 5 estrelas e foi Small Things Like This, de Claire Keegan, que é uma autora irlandesa. Ele tem tradução para português, é Pequenas Coisas Como Estas. E é um livro de ficção literária / ficção histórica. Se passa na Irlanda na década de, acho que 80. E também baseado em fatos reais, como o Reformatório Níquel. Ele segue uma família no Natal, uma família e principalmente o pai da família, que é um comerciante de carvão. E ele vai fazer uma entrega num convento, numa igreja, e acaba descobrindo uma verdade terrível que envolve toda a cidade em que ele mora. E o personagem principal tem que tomar uma decisão do que fazer com essa verdade. Ele vai ignorar porque essa verdade envolve toda a cidade, ou ele vai enfrentar o que ele descobriu. E é um livro muito curto, então não posso nem dar detalhes além desses, mas é uma história linda. É uma daquelas histórias que realmente parecem um conto de Natal, sabe? É muito sensível e muito delicada. Parece que não existe uma palavra extra no livro. Cada palavra é essencial para a história. É lindo, 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 e eu terminei já querendo ler de novo, sabe? Porque é de uma sensibilidade, de uma delicadeza. Parece que você tá lendo poesia, só que em forma de prosa. Em seguida, eu tava com vontade de ler fantasia e peguei um bem fininho, The Dead Cat Tale Assassins. O título é quase um trava-língua, de P.D. Jelly Clark. Ele ainda não tem tradução para português, mas existe um outro livro desse autor que foi traduzido para português, que é Ring Shout, foi traduzido pela Dark Side. Eu dei 4 estrelas para esse livro, é um livro de fantasia. E a gente acompanha uma personagem principal que é basicamente um zumbi. Ela morreu e foi trazida de volta à vida. E ela é uma assassina de aluguel. Ela trabalha para uma guilda de assassinos que servem a uma deusa, a deusa da morte. Ela foi trazida de volta à vida sob a condição de continuar trabalhando para essa deusa. E aí a gente começa a história com ela recebendo um novo trabalho para executar, uma nova pessoa para matar. Só que quando ela chega para matar essa pessoa, logo no começo do livro, a pessoa é exatamente igual a ela. E existe um detalhe, que é o fato que eu me esqueci de contar, que quando a pessoa é trazida de volta à vida, ela tem apagadas todas as memórias da vida anterior dela, então é como se ela começasse do zero. E aí ela encontra essa menina que é a cópia dela e faz, ok, eu não posso matar essa menina, porque me mandaram matar uma cópia minha, quem é essa menina e o que isso quer dizer sobre o meu passado. E a partir daí a gente acompanha a história. É super divertida. É muito engraçada, visualmente muito criativa. Eu ficava o tempo todo imaginando como se fosse um anime, sabe? Umas cenas de ação muito loucas, uns visuais muito loucos, personagens secundários interessantíssimos. A linguagem é muito divertida. Eu queria muito que a Dark Side traduzisse também trouxesse esse para o português, porque eu acho que vale muito a pena ler. Se você lê em inglês e gosta de fantasia, eu recomendo demais. E é um livro super curto, é uma experiência muito divertida, muito legal. E aí eu emendei
The Dedicated Tales Assassin com outro livro no meu Kindle, que foi Strong Female Characters, também Character de Fern Brady, também foi lançado ano passado, mas esse é de não ficção. Eu dei 4 estrelas. Fern Brady é uma comediante, ela faz stand-up, e a gente segue ela contando a história dela, da infância até a vida adulta, e foi na vida adulta que ela foi diagnosticada com autismo. A gente acompanha ela descrevendo desde a infância dela, desde pequenininha, quando ela já demonstrava ter TEA, até a vida adulta, como os pais dela lidaram com o diagnóstico. É muito interessante, sabe? A coisa que eu senti falta, eu dei 4 estrelas, a coisa que eu senti falta foi de ter mais... Certos momentos pediam mais reflexão, mas ela faz uma piada e segue em frente, sabe? E também eu queria que ela tivesse trazido mais ciência pra dentro do livro, porque muita coisa fica basicamente... Ela joga uma informação e você meio que tem que aceitar aquilo como verdade. E você não sabe se aquilo é meio que uma opinião dela, se aquilo é cientificamente aceito. Mas é uma experiência super válida e principalmente se você, como eu, é neurotípico, traz traz uma luz, né? Sobre como é viver com o TEA e como é o processo até a descoberta do transtorno. É bastante interessante. E também não tem tradução para português ainda, que eu saiba pelo menos, mas é uma leitura simples, rápida, divertida. Ela é comediante, né, e coloca um bocado de humor no livro, e foi até um dos livros de não ficção mais falados ano passado. Eu achei bastante interessante e divertido. 6º livro do mês de março foi Funny Story, de Emily Henry. Em português ele foi traduzido para Nem Te Conto. E foi uma grande decepção. Foi uma das maiores decepções do ano até agora para mim. Porque eu adorei 2 outros livros de Emily Henry. Eu li Loucos por Livros e... qual é o nome do outro? Acho que é De Férias com Você. Esses 2 eu amei. E aí um outro livro de Emily Henry, ela escreve romance, comédia romântica. Um outro livro dela que eu tinha lido foi, acho que é Lugar Feliz. Eu tinha achado fraquíssimo, e aí eu tinha ficado com o pé atrás. Mas eu fiz, não, eu gostei tanto dos outros 2, todo mundo ama a Emily Henry, e aí muitas pessoas deram a nota alta pra Funny Story. Eu fiquei na expectativa e me decepcionei. A premissa é maravilhosa, certo? Eu dei 2 estrelas pro livro, porque querendo ou não, Emily Henry escreve super bem, os personagens... parece que você tá lendo pessoas de verdade, sabe? Os diálogos são super reais e tal. A história é a premissa é muito interessante, certo? Você tem a personagem principal que tá noiva, tá prestes a casar, e aí, pouco tempo antes do casamento, ela se mudou pra uma outra cidade pra morar no lugar onde o noivo dela mora e tal, trocou de emprego. E aí, quando ela tá prestes a casar, ele rompe o noivado e diz pra ela, ó, eu descobri acho que é na despedida de solteiro, que eu sou apaixonado pela minha melhor amiga de infância. E é isso, eu vou ficar com ela e não dá pra gente casar. E aí a menina fica totalmente desnorteada. Ela tava morando na casa dele, sai da casa dele, não tem onde morar. Tem que ficar lá onde ela tá trabalhando naquela cidade por um certo tempo, até conseguir um emprego em outro lugar. E aí acaba que ela fica de favor na casa do ex dessa melhor amiga que vai ficar com o noivo dela. Basicamente, tipo, não sei se tá confuso. Ela tinha esse noivo vai ficar com a amiga era noiva, e aí, tipo, os 2 que foram abandonados vão morar juntos, ela vai morar de favor na casa dele. E aí, pouco tempo depois, o ex-noivo dela liga e, na verdade, ela recebe o convite do casamento, ele vai casar com a amiga de infância dele. E ela recebe o convite, o cara lá, o dono da casa também recebe o convite, os 2 estão tipo, não acredito que eles vão casar, que ódio, não sei o quê. E o ex dela liga pra ela, porque ela respondeu que ela vai pro casamento. E ele ficou tipo, olha, você não precisa vir pro casamento. E ela, não, eu estou super tranquila, estou ótima, estou de boa. Inclusive, vou levar meu novo namorado. Não existe novo namorado. E aí o ex dela pergunta, e quem é esse novo namorado? Já sabendo que é mentira. E aí ela pega e diz que o novo namorado dela é o ex da tal amiga. Então, ela tem que falar com o ex da amiga e dizer, ó, a gente tem que fingir que tá namorando, porque você vai ter que ir, pelo menos até esse casamento, porque você vai ter que ir pra esse casamento comigo. E aí você tem 2 tropes maravilhosos, os 2 morando juntos e os 2 fingindo que estão juntos e se apaixonando, obviamente. A premissa é maravilhosa.
eu tava vivendo pra ver esses dois chegando no casamento. Mas, assim, eu vou logo avisando, porque, sinceramente, com a premissa dessas, não vai acontecer a cena do casamento, certo? Razões, descubram lendo o livro se quiserem. 2, a personagem principal é uma pessoa extremamente problemática. Não problemática de, tipo... Ela tem um monte de noias, de problemas que ela, sabe? De coisas, traumas antigos, de problemas com a mãe, com o pai, que ela nunca resolveu. E em vez de ir pra terapia, essa menina fica descontando em todo mundo. E aí você fica, tá bom, mas ela vai aprender com essa lição, ela vai perder alguém, ela vai, né, vai ter alguma coisa que vai fazer ela refletir. Mas não, tipo, tudo fica por isso. Ela é grossa com as pessoas, mas fica chateada quando as pessoas fazem as mesmas coisas com ela, e aí no final todo mundo perdoa ela, e é isso. Ela simplesmente supera todos os complexos e todos os problemas dela do nada. E eu fiquei... Sabe, comédia romântica tem algumas funções. Uma é ser engraçada, a outra é ter uma química maravilhosa entre o casal, que sinceramente nem tem essa química toda. A outra é, tipo, tem que ter um desenvolvimento de personagem, cara. E do começo ao fim, você simplesmente estrala os dedos e a personagem resolve todos os problemas dela. O que é mais frustrante é que Emily Henry é uma autora incrível. Ela já escreveu livros maravilhosos, livros que são espetaculares. E aí eu fiquei com o pé atrás com ela agora, sabe? Porque eu sei que ela pode escrever melhor do que isso. Eu sei que ela conseguiria desenvolver personagens mais bem desenvolvidos do que isso. Eu não sei se, tipo, ela tá lançando um livro por ano. Talvez ela esteja com um contrato milionário para lançar um livro por ano. E aí eu não sei se foi uma questão de tempo, mas outras pessoas amaram esse livro. Então, assim, de repente é o livro pra vocês e só não foi pra mim. Mas eu fiquei muito frustrada. E minha irmã, que lê muito romance, também não gostou do livro. Então, e também amou outros livros de Emily Henry. Então agora eu vou esperar um bocado antes de pegar outro livro dela, porque eu realmente preciso que pessoas da minha confiança leiam e digam, olha, vale a pena. Porque não é sempre que eu tô com vontade de ler comédia romântica. E aí quando você tá com vontade de ainda ser uma que não, sabe, que não vale a pena, fiquei muito frustrada. Então, talvez seja o livro pra vocês, mas definitivamente não foi o livro pra mim. Mas sabe o que foi o livro pra mim? O livro 7 do mês, que foi uma pedrada. Medeia, de Eurípides. Gente, essa capa é maravilhosa, né? Eu li essa tradução da Zahar. Deixa eu ver quem traduziu. Mário da Gama Cury. A tradução flui muito bem, o texto flui, não tem aquela dificuldade de linguagem antiga e tal. E eu dei 5 estrelas, obviamente, não só por ser um clássico, mas porque é incrível. E Medeia é uma peça grega contando a história de uma mulher que foi abandonada pelo marido. Ele decide largar ela e os 2 filhos e casar com uma nova mulher. E ela perde todo o status e tudo aquilo que ela tinha conquistado quando casou com ele. Assim, ela largou tudo pra viver essa nova vida. E agora ela tá de volta ao nada. E tem toda a questão da rejeição, de tipo ser devolvida pra cidade de origem dela e tudo mais. E aí a gente segue Medeia se vingando. E é tudo. Medeia, ela não poupa ninguém na vingança dela. Absolutamente ninguém. É um pouco violento, mas não de forma Titus Andrônicos, sabe? É violento no desprendimento de Medeia na hora de se vingar. Mas ao mesmo tempo é quase como se ela fosse uma deusa, sabe? A vingança é uma coisa muito olímpica, assim. É como se ela fosse realmente uma força sobrenatural se vingando do marido / ex-marido. E é um clássico que influenciou muitos e muitos outros livros, né, desses últimos 2000 anos, mas é um clássico atual. E o que eu achei mais impressionante é que Medeia é uma personagem muito atual, considerando o tempo que se passou de lá pra cá. Ainda assim é impressionante saber que uma personagem dessas era não só possível, como aclamada, como bem recebida, sabe? Aparentemente tem um texto de introdução, os gregos ficaram muito chocados com o desenrolar da história de Medeia, e faz todo sentido, porque é chocante até hoje, todos esses anos depois. Enfim, é rápido,
incrível, é surpreendente e eu recomendo demais. Não é uma leitura difícil, é uma leitura que não exige conhecimento de outras coisas gregas, de mitologia, nada. Você pode simplesmente ler direto e é extremamente atual e muito, muito, muito interessante. Por fim, o último livro que eu li em março foi Cidade de Papel, Paper Towns, de John Green. Vou colocar a capa aqui. Eu dei 2 estrelas e também foi uma decepção pra mim, porque eu amei todos os outros livros de John Green que eu li. Esse livro é uma ficção infanto-juvenil, em que a gente segue o personagem principal, que é um garoto bem normal, comum, e que se junta com os amigos dele pra tentar descobrir o que aconteceu com uma outra amiga que desapareceu. Ela simplesmente sumiu e ninguém sabe se ela tá viva, ninguém sabe onde ela tá. E aí ele vai tentar juntar as peças do que aconteceu nos últimos dias e da vida de Margot pra tentar entender onde ela está e enfim, descobrir onde ela foi parar. E o livro usa essa personagem pra fazer várias reflexões meio que filosóficas, bastante adolescentes, assim, sobre vida, sobre personalidade, sobre futilidade, hipocrisia e tudo mais. Mas talvez eu tivesse gostado mais desse livro se eu não tivesse já lido Quem é Você, Alaska, de John Green, anos atrás. Que, na minha opinião, é uma versão muito superior à Cidade de Papel. Eu fiquei muito frustrada porque é basicamente a mesma história, só que Quem é Você, Alaska é muito mais bem sucedido na reflexão que ele faz, sabe? Enfim, eu não tenho muito mais o que dizer além disso, sabe? Foi decepcionante. É bem escrito, porque é John Green. Tem partes engraçadas, porque é John Green. Mas o que eu posso dizer é leia Quem é Você, Alaska, que é a versão realmente muito, muito, muito superior desse livro. É um dos livros mais antigos que eu tinha físicos na minha estante. E ele já não tá nem mais aqui, porque eu vou doar ele tá separado. Então é isso, esses foram os livros que eu li em março. Agora eu vou gravar sobre os livros que eu li em abril, porque eu acabei demorando a gravar e, enfim, abril já passou, já estamos quase no final de maio. Mas é isso, me digam o que vocês leram recentemente, se tem interesse em ler algum desses livros. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve, sei lá, e até a próxima.